Eu queria agradecer o convite, dizer que é uma alegria poder discutir esse tema tão emergente, né, e tão importante para a nossa realidade atual. E vou tentar fazer uma abordagem trazendo um pouco a questão teórica e também alguns conceitos adotados mundialmente e falar um pouco da nossa experiência baseada na realidade, então. Bom, então, para iniciar essa apresentação, eu preciso dizer para vocês que eu atualmente estou coordenador, né, do Complexo Hospitalar Santa Casa na área da fisioterapia. O Complexo Hospitalar da Santa Casa é um dos maiores centros hospitalares da América Latina. Ele é composto hoje por 9 hospitais com diferentes especialidades, onde a fisioterapia atua de forma global, né, em todas as áreas, em todos os níveis, passando por UTIs, unidades de internação, ambulatórios, centro de reabilitação. Então, a coordenação de todo esse processo, hoje, eu acabo exercendo junto com um conjunto de pessoas que me ajudam nesse sentido. Aqui eu mostro para vocês rapidamente uma organização, né, desse processo, onde nós temos 130 fisioterapeutas contratados via CLT, e desses fisioterapeutas contratados CLT, eles estão organizados, então, nesses hospitais. Hoje a gente está atuando mais fortemente em 7 hospitais, que são os hospitais que estão localizados aqui em Porto Alegre. 2 hospitais são localizados em cidades vizinhas, na região metropolitana, um em Gravataí, outro em Santo Antônio da Patrulha. E a gente trabalha, então, nos 24 horas, né, dentro do hospital, nas diferentes andares e UTIs. Hoje a gente tem mais de 10 UTIs funcionando no complexo hospitalar da Santa Casa. É importante dizer também que ele é um hospital-escola, conveniado com várias universidades. Eu sou professor da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, que é uma universidade federal, pública, gratuita, e que tem, então, todos os cursos hoje direcionados para a área da saúde e que tem como a Santa Casa como seu hospital-escola. O serviço de fisioterapia ele é conveniado com 4 universidades e hoje atuam mais de 150 alunos diariamente fazendo estágio, juntamente com professores. Então, se somado o número de fisioterapeutas, alunos e professores, mais residentes, mestrados e doutorados, a gente trabalha hoje com mais de 300 fisioterapeutas dentro do hospital, normalmente. A gente tem, então, todo um planejamento estratégico, né, relacionado à questão de projetar, né, o futuro da fisioterapia, e, portanto, a gente declara missão, visão, valores, princípios, e hoje a gente trabalha com a ideia de trabalhar a assistência de qualidade, né, procurando ser um modelo nacional na área de serviço, ensino, pesquisa e inovações. E também ser referência na área de fisioterapia hospitalar, tanto na assistência, no ensino, na pesquisa, como na inovação. A Santa Casa, ela se norteia por princípios, né, que envolvem a ética, a misericórdia, o humanismo, o pioneirismo, a credibilidade e história. A Santa Casa tem mais de 220 anos de existência, é mais antiga do que a maioria dos municípios do Brasil, né? E ela tem hoje 7.500 funcionários e transitam diariamente mais de 30 mil pessoas dentro do complexo hospitalar. Não sei se está aparecendo para vocês, agora sim. A gente tem algumas coisas assim que a gente gosta de mostrar, né? E uma delas é essa foto, que é o centro de reabilitação. Alguém abriu o microfone. O centro de reabilitação, a gente começou com a reabilitação robótica, então a gente foi o primeiro centro a trazer o Érigo, né, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí na foto, e realizando então a reabilitação robótica de corpo inteiro, com inclinação, com eletroestimulação e todo o processo. Essa é a equipe, né, que trabalhou fortemente nisso, e mais ao fundo tem 2 senhores, né, que são os provedores, né, da Santa Casa, os grandes chefes, que nem a gente diz. E isso nos deu muita visibilidade, publicidade, né, saiu em todos os meios de comunicação, principalmente nos jornais locais, na RBS, depois acabou saindo em programa nacional, como, por exemplo, o Jornal da Bandeirantes, aí mostrando pacientes e a reabilitação.
Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, que quando chegou a pandemia, nós tivemos que parar com tudo isso. Nós fechamos o centro de reabilitação e nós tínhamos em tratamento diariamente mais de 80 pacientes. E aí a gente criou um grande problema para nós, não só para nós, mas principalmente para os pacientes. E eu queria pontuar esse como sendo um dos primeiros, uma das primeiras questões centrais, assim, a necessidade dos pacientes, né? Que, em função da pandemia, não puderam mais se deslocar para os centros de reabilitação, para as clínicas de fisioterapia, para os consultórios, porém, os seus problemas continuam e continuaram, né? E aí, então, surgiu a necessidade de nós pensarmos rapidamente alternativas para continuar o processo terapêutico desses pacientes. E a Santa Casa, tendo em vista também a redução de acesso a ambulatórios médicos de várias especialidades, começou a trabalhar com a ideia da telemedicina, né? Então, a Santa Casa hoje, ela tem, né, uma política para a telemedicina. Essa política ela está em construção, ela não está ainda finalizada, mas ela já fez parceria, já fez negócio com uma empresa grande nessa área, e já está indo a mercado, né, oferecendo, então, atendimento de medicina e também multiprofissional em várias áreas. E aqui, nessa figura, eu trago ao fundo, ali à direita de vocês, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, que é uma recomendação para intervenções digitais. E essa recomendação ela é de 2019, ela é um pouquinho anterior à pandemia. Mas de uma forma bem interessante, ela veio a calhar, né, para o momento, porque ela traz diretrizes em termos de organização, em termos de necessidades de equipamentos, recursos humanos, legislação, marco legal, e também algumas questões de definições de terminologia, que é o que nós estávamos começando a conversar anteriormente. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define, né, a telemedicina como sendo a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Tais serviços são prestados por profissionais da área da saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação, para intercâmbio de informações válidas para diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças, e a contínua educação de prestadores de serviços de saúde. Então, vocês vejam que existe uma definição muito clara, né, das competências e das áreas de atuação da telemedicina. E aqui eu quero fazer uma provocação. Se você perguntar para um médico, né, se ele vai fazer ele vai dizer, vou fazer telemedicina. E se você perguntar hoje para o fisioterapeuta o que ele vai fazer com ele vai te dizer 5 nomes. Ah, eu vou fazer telereabilitação, eu vou fazer teleconsulta, eu vou fazer telemonitoramento, mas ele não vai dizer telefisioterapia. Isso por quê? Obviamente que isso tem uma total relação hoje com a definição, né, desse processo pelo Conselho Federal. Aqui eu não estou fazendo uma crítica, né, mas ao não definir telefisioterapia, deixando aberto, né, só os conceitos de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento, que são ações práticas dentro das teles, em todas as profissões, a gente não se apropria do nosso campo de atuação profissional, que é a fisioterapia. Então, vocês sabem muito bem que existe uma luta de classes, né? O Rodrigo caiu. Caiu. Professor Rodrigo aparece como mudo aqui. Procura no sinalzinho do microfone. Abriu? Rodrigo, abriu. Abriu? Abriu, estamos ouvindo. Tá. Eu estava falando que a telefisioterapia, né, ela precisa urgentemente assumir essa identidade, os fisioterapeutas, as associações e mesmo o Conselho Federal e os CREFITOS, por uma questão de identidade profissional, né? Medicina faz telemedicina, nutrição faz telenutrição, enfermagem faz teleenfermagem, fisioterapia tem que fazer telefisioterapia.
Se a gente vai avançar nesse conceito, com certeza, né? Até porque vocês vão ver logo adiante que já existem, né, recomendações para uma terminologia mais ampla. Mas a gente está num momento no Brasil que dá para dizer que estamos bem atrasados, né, em relação ao mundo, em relação à regulamentação. E, portanto, nesse momento, eu acho que é fundamental a gente usar o termo telefisioterapia. Mesmo que ele não seja o mais abrangente. Estou tentando passar a apresentação aqui, vamos ver se vai. Bom, então aqui eu trago para vocês um glossário, né, que a Organização Mundial da Saúde estabelece para conceituar algumas ações. E ela usa a terminologia como cliente, health, né, ou saúde, o uso de comunicação, tecnologias de comunicação para suporte da saúde, incluindo serviços, incluindo literatura, incluindo educação, conhecimento e pesquisa. Então, tudo que for digital relacionado à saúde é e-health. E também a saúde digital, né, que é a entrega de ações de saúde de forma digital. E aí o termo digital ele é abrangente, né, porque ele inclui todos os dispositivos eletrônicos que podem entregar, monitorar ou auxiliar no processo de reabilitação. Ainda, né, dentro dessa terminologia, existe a saúde digital, né, o campo de atuação e de aplicação, o campo de intervenção da saúde digital, o ecossistema relacionado a isso e o framework, né, de tomada de decisão baseada em evidências. E o Darlan, eu acho que comentou antes, né, que nós não temos ainda muitas evidências em relação a telefisioterapia, telereabilitação ou mesmo telesaúde ou telemedicina. Por quê? Porque é uma área nova, né? Então tem tudo ainda para ser construído. Mas, apesar de não ter muitas evidências, em algumas áreas, e eu vou mostrar depois, a gente já tem um amparo bem forte no sentido de dizer que sim, a telefisioterapia ou a telereabilitação é eficaz para algumas situações clínicas e melhora desfecho. Isso é importante já ir pontuando. Outro aspecto, né, que a Organização Mundial da Saúde define são os 4 eixos fundamentais desse processo aí, que são os clientes ou pacientes, né, e dentro dos clientes tem a questão da comunicação, a questão da forma de monitorar esses pacientes, a demanda, né, relacionada aos pacientes por esse tipo de serviço e as questões de financiamento, né, que são muito importantes e que, no nosso caso, não temos ainda muito amparo junto às operadoras. Diria que nenhum amparo, apesar de estar tramitando na Câmara e no Senado um projeto, mas hoje a gente não consegue cobrar das operadoras. Já a telemedicina consegue, né? Inclusive, algumas operadoras grandes, como a Unimed, já estão criando serviços próprios, né, de telemedicina, e daqui a pouco vão criar de telefisioterapia. Além disso, o outro eixo estruturante aí são os trabalhadores, né, os trabalhadores de saúde, e aí dentro dos trabalhadores de saúde existe uma série de critérios, né, como a identificação e registro da profissional, a questão dos clientes, né, e da gravação desses clientes em relação ao gerenciamento dos dados e gerenciamento também do trabalho e, portanto, da remuneração desses profissionais, os aspectos relacionados à comunicação, ao treinamento, à prescrição e o gerenciamento. E, obviamente, também a questão dos laboratórios, equipamentos e pesquisa envolvido nesse processo. Ainda dentro desse eixo estruturante existem os sistemas de gestão, né, de saúde. E aí, dentro desse sistema de gestão, de manejo, né, ou de organização, envolve os recursos necessários, né, o financiamento também para esses recursos, as políticas públicas que norteiam e regulamentam esse processo, e aí a gente tem um vazio muito grande no Brasil, e
os fatores relacionados a equipamentos necessários para o correto uso de determinadas tecnologias, que o Fernando falou bastante, né, e das preocupações, e ao mesmo tempo já respondendo a colega que estava falando antes sobre o uso do celular, né, todo meio digital ele pode ser utilizado para entregar a fisioterapia. Agora, se isso vai ser considerado dentro de um processo de financiamento, de regulação pelas operadoras, ou mesmo de estruturação por serviços ou grandes serviços, é algo que a gente vai ter que ainda definir. Isso não está definido no Brasil. E outro aspecto importante, então, são a questão dos dados, né, os serviços de dados. Onde eles vão ser coletados, como que eles vão ser codificados, como eles vão ser mapeados, e ao mesmo tempo qual o nível de segurança. E isso é um aspecto para quem trabalha com tecnologia de informação, que não é o meu caso, é muito importante, né, e tem que ter um amparo em relação a essas questões. Além disso, né, poderia citar aqui algumas preocupações que também foram ditas anteriormente, né, com relação à questão ética, a questão de exposição, do uso de imagem. Então, todos esses aspectos eles devem ser considerados dentro do processo de telefisioterapia e de fisioterapia digital. Esse artigo saiu ontem e eu fiz questão de trazer, porque ele é uma carta ao editor, e ele diz assim, ó, reabilitação pulmonar, uma ação, né, internacional, uma chamada para uma ação internacional. Depois vocês procurem, se tiverem interesse, dar uma olhada no conjunto, né, do que traz essa letter, mas basicamente ela diz que o momento apesar de terrível, né, e muito doloroso para todos nós em relação à mortalidade, ao distanciamento social, ao isolamento, ele também é um momento criativo, né, e de pensar soluções para esses problemas que estão surgindo. Então, o Covid, né, ele é uma oportunidade para nós avançarmos na fisioterapia, para nós avançarmos na apropriação das tecnologias e, ao mesmo tempo, para rever os nossos conceitos e as nossas práticas. Por quê? Se tem evidências, se já tem amparo, partindo da Organização Mundial de Saúde, depois vocês vão ver que eu vou falar da Associação Mundial de Fisioterapia, respaldo da legislação nacional, me parece que nós temos que agora introduzir isso de uma forma mais forte e efetiva na formação, né, dos nossos alunos, dos nossos profissionais, na educação permanente e, portanto, de alguma forma, tornar isso mais intrínseco ao nosso processo de formação. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, ela define, né, a telefisioterapia, e ela diz o seguinte: a telefisioterapia consiste na utilização de meios digitais de comunicação para a realização de intervenções em fisioterapia de forma remota, seja de modo exclusivo ou como complemento à intervenção presencial. Então, vocês vejam que os portugueses já saltaram na frente aí, né, já estão definindo a telefisioterapia e já estão, obviamente, ocupando esse espaço, que é um espaço político também. Da mesma maneira, a gente tem um documento muito importante, né, que é um documento da World Confederation for Physical Therapy, no qual houve uma força-tarefa, né, para que se estabelecesse, então, o que vem a ser essas práticas digitais de fisioterapia e, ao mesmo tempo, uma definição de conceitos relacionados a isso. Isso não é um processo novo, não é agora em função da pandemia. Já em 2017, né, foi anunciado, então, que a World Confederation iria fazer essa iniciativa, ia fazer uma força-tarefa envolvendo associações internacionais no sentido de definir, né, essa prática e, ao mesmo tempo, de começar a nortear para os países o estabelecimento, então, desse processo. Bom, o que a gente sabe, então? Que não existem, né, padrões globais, né, reconhecidos, apesar da gente ter a Organização Mundial, a World Confederation. Os países, de um modo geral, eles estão usando terminologias diferentes. E aqui no Brasil, a gente, como eu já mencionei, ainda não está usando telefisioterapia como terminologia, né, e a telemedicina está andando fortemente, inclusive com possibilidade de nos colocar dentro desse conceito, que eu não acho muito adequado. Então, por isso que é importante, né, a gente correr no sentido, principalmente das academias, das associações, dos sindicatos e dos conselhos,
para fazer um movimento aí junto ao Congresso, ao Senado, de quem sabe regulamentar melhor essa terminologia, né? Porque se a medicina fizer isso e avançar, nós vamos perder o trem da história. Então, apesar de existir, né, uma grande variação em relação aos países, né, me parece que a World Confederation, ela entende que essa é uma ação necessária, né, e que, portanto, é importante que a gente defina essas práticas digitais. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, discutindo nesse momento. E a Força-Tarefa, ela propõe, então, uma definição, né, dizendo o seguinte, que a prática digital é um termo usado para descrever serviços de cuidado em saúde, suporte e informação providos remotamente via dispositivos de comunicação digital. Então, vejam que cabe tudo aqui dentro, né, como prática digital. Uma coisa é a prática, outra coisa é fazer um serviço utilizando isso. Eu acho que é importante diferenciar essas questões. Então, a prática digital é o uso dessa tecnologia para entregar, no caso, alguma ação, né? Que no caso da fisioterapia seria a fisioterapia. Então, o propósito da prática digital fisioterapêutica é facilitar a entrega de serviços e, ao mesmo tempo, de procedimentos, né? Então, a gente não pode ficar limitado só à consulta ou só à orientação, né? A prática digital é a entrega da fisioterapia no seu sentido mais amplo. E aí, outro aspecto importante, né? Que esse atendimento ele deve ser prestado por fisioterapeutas, né? E isso também é um aspecto que nós devemos rapidamente nos organizarmos para que não façam uso, então, de entrega, por exemplo, de reabilitação por pessoas que não são fisioterapeutas. E a gente, sinceramente, corre esse risco, e aqui eu vou dar um exemplo da educação física, né? A educação física, em alguns estados, ela é muito forte na área de reabilitação. Inclusive, eu tive uma experiência muito boa com o professor Carlos Eduardo Negrão, Cadu, né, no INCOR, em São Paulo, e ele era o chefe do Centro de Reabilitação, professor de Educação Física, um cientista fabuloso, né, mas que coloca, então, a educação física dentro desse rol, né, e dentro dessa prática. E acho que, dependendo, é correto, né? Mas eu acho que a fisioterapia não pode ficar para trás, né? Nesse sentido, é importante, então, que a gente defina que a fisioterapia é feita por fisioterapeuta, né? E aí, essa questão da palavra reabilitação, eu acho que ela não me parece adequada, porque ela abre espaço para esses outros profissionais fazerem entrega de procedimentos que são muito próximos ao que a gente faz. E vamos falar aqui claramente de exercício físico, né? Então, acho que telefisioterapia e lutar para introduzir isso dentro das operadoras. A tele não substitui o face-to-face, não substitui a consulta presencial e não substitui o atendimento, quer seja ambulatorial, hospitalar e assim por diante. Mas ele pode complementar esse processo. E cabe somente ao fisioterapeuta definir isso, né, e não outros profissionais. Então, e obviamente que essa definição ela vai depender das especialidades, das competências e também das necessidades dos pacientes. Então, a gente não tem ainda um norte muito claro para todas as áreas, eu diria que para quase nenhuma, e a gente tem um trabalho muito grande aí de definir, então, o que fazer e como fazer. Mas lembrando sempre da autonomia profissional também. Bom, então, quais são as vantagens dessa prática digital? Existe a possibilidade da gente expandir, né, o nosso campo de atuação, e aqui eu vou dar um exemplo de pessoas que têm especialidade, expertise, e que são muito reconhecidos no mercado, e que, portanto, podem ter pacientes não só mais no seu espaço físico, né, ou mesmo na sua cidade, mas, por que não, em outros estados ou até mesmo países. Então, isso expande, né, o mercado. E, obviamente, que, ao mesmo tempo que expande o mercado, regula, muda um pouco dessa relação também dentro do mercado. O perigo disso, depois eu vou falar, né, dessa não regulamentação por parte mais definida por parte dos nossos órgãos competentes, surgir fisioterapia de R$ 1,99, né? Hoje o SUS já paga R$ 5,40, né, pela fisioterapia, e continua pagando R$ 5,40.
e a gente faz fisioterapia por 5,40, então daqui a pouco vai ter gente fazendo fisioterapia de graça, né? Como foi dito que como o conselho disse que poderia fazer fisioterapia de graça. Então eu não acho isso correto, né? Eu acho que isso é um perigo para a nossa profissão. Então nesse sentido é importante, né, estabelecer como base o nosso referencial de honorários e lutar em torno disso também para a prestação do serviço. Obviamente que nós estamos num momento de exceção, de pandemia, eu entendo tudo isso, mas é perigoso abrir muito leque no sentido dessa gratuidade aí, ou mesmo de valores muito baixos para a remuneração, né? E aqui eu me refiro especificamente ao custeio do SUS, né, que hoje paga muito mal para a fisioterapia e pode gerar um problema dependendo do tamanho da oferta que isso gerar. Então, isso pode nos serviços, expandir a oportunidade de captação de pacientes, ao mesmo tempo permite um maior controle, né, do funcionamento da atuação, com parametrizações de resultados, que a tecnologia nos traz muito isso, né? Vou dar um exemplo. Hoje, lá no hospital, onde trabalham mais de 300 fisioterapeutas, obviamente que eu não tenho como saber muito finamente a parametrização aí de procedimentos, ou mesmo de tempo de atendimento, ou às vezes até mesmo de resultados. E a tecnologia nos traz isso, porque ela trabalha com esse tipo de parametrização. Então, isso para os provedores de serviço acaba sendo interessante. Mas, por outro lado, a gente não tem ainda, né, desenvolvido no país softwares ou mesmo serviços que utilizem aplicativos que entreguem isso. E aqui eu enxergo uma grande oportunidade, né, para as universidades, para os alunos, para os professores, no desenvolvimento, então, desse conhecimento e dessa tecnologia. Como benefício, né, hoje, se nós pensarmos nas pessoas que não podem se deslocar em função do Covid, não fica dúvida do benefício, né, e da necessidade das pessoas que também estão convalescendo das doenças e que requerem uma atenção da fisioterapia. Eu acho que, como eu falei antes, né, a pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, ainda vai trazer, mas ela traz luz em alguns aspectos, né, e aonde coloca, então, em primeiro lugar, a necessidade de verdade dos pacientes, e a gente tentando levar aos pacientes a fisioterapia com a melhor maneira possível, utilizando a tecnologia. Então, acho que isso foi uma quebra de paradigma, né, em termos assistenciais, e que vai modificar, já modificou, mas vai modificar mais a nossa prática, tá? Então, acho que esse é o grande benefício. E, ao mesmo tempo, né, permite às pessoas que tenham mais acesso, né? A questão do acesso é sempre importante, né? Então, na medida que todo mundo hoje tem algum dispositivo, né, digital, especialmente celular, o acesso fica muito ampliado. E se nós pensarmos na tecnologia que está embarcada no celular, ela é superior àquela espaçonave que foi para a Lua, né, a Apollo. E, portanto, a gente tem muita tecnologia, a gente só não sabe usar ela, né? Tem acelerômetro, tem vídeo, tem câmera, tem software, e tudo isso é um computador portátil que tem que ser melhor explorado para também tratar os pacientes. Bom, então, para fazer isso, é preciso criar condições, né, para que todo esse processo aconteça. Então, para que a gente tenha sucesso, é super importante aí fazer as ações baseadas em evidências, seguindo os princípios éticos, né, e levando em conta as necessidades dos pacientes. Olha só, estou falando de prática baseada em evidência, né? Então, é a prática digital baseada em evidência. E se hoje, né, vocês que estão ouvindo esse webinar, fizessem uma consulta, né, para os pacientes que estão em casa, para as pessoas que estão em casa, se eles precisam de fisioterapia e se eles precisam de um contato com o fisioterapeuta de maneira digital, eu não tenho dúvida que a resposta seria sim. Só que a gente muitas vezes não avalia isso, né, a necessidade e o feedback dos pacientes. Então, me parece que é fundamental nesse processo a gente agilizar os mecanismos de feedback, né, de retroalimentação e de informações
dos pacientes, das necessidades dos pacientes, alinhado, então, às necessidades nossas. A gente sabe fazer isso, por exemplo, em sala de aula com os alunos, né? Agora a gente tem que fazer mais, e usando a tecnologia, né, também com os pacientes que não podem chegar até nós. Quando eu comecei a falar de telefisioterapia lá no hospital, a direção me perguntou, Rodrigo, esse negócio, ele pode agregar valor para o hospital? Eu disse, olha, não tenho dúvida, se a gente pensar nos pacientes, somente dos pacientes COVID, né, que vão ter alta e que vão necessitar da reabilitação, e que a gente pode, já a partir do momento da internação, criar esse vínculo, começar a ensinar a fisioterapia e depois manter esse atendimento, isso vai ser uma contribuição fantástica e eu tenho certeza que isso vai agregar valor. E se a gente ampliar isso, né, dentro dos hospitais para todas as áreas, a gente sabe que, vou pegar aqui a Santa Casa, né, a gente atende mais de 1000 pacientes por dia. Quantos desses pacientes retornam para uma clínica de fisioterapia? Quantos desses pacientes efetivamente continuam um tratamento pós-alta, que é necessário na grande maioria das vezes? É muito baixa essa adesão. Então, eu acho que criar esse tipo de vínculo e de acesso, e aí entra um outro termo importante, que é o monitoramento, né? E hoje de tarde eu tive uma reunião com a equipe do robô Laura. Não sei se vocês já ouviram falar do robô Laura. Ele é um robô que usa inteligência artificial e faz o monitoramento dos pacientes internados e ele identifica se o paciente está apresentando um perfil inflamatório para sepse e ele avisa, né, através do sistema de inteligência artificial. E o diretor do robô Laura hoje me perguntou, Rodrigo, como é que tu vê essa questão da inteligência artificial associada ao telemonitoramento? Eu falei, nossa, eu vejo isso como fundamental para a área da reabilitação, especialmente para as pessoas que têm alta, né? A hora que a gente conseguir integrar o monitoramento funcional, né, com inteligência artificial, a gente vai dar um passo importante. Então, vocês vejam que tem aí já uma janela nova, importante, né, e que não temos quase nada nesse meio. E por isso que eu falo em agregar valor, em novos mercados, novas tecnologias, e eu acho bem interessante. Então, para isso é importante, né, que as pessoas que lideram as instituições, que lideram vou falar aqui de sociedades, associações, conselhos, acreditem nesse processo. É preciso que se estabeleça uma questão de confiança de que, sim, a prática digital pode agregar valor, pode trazer melhores resultados e pode expandir a qualidade da fisioterapia. E a partir disso, então, né, a gente tem que começar a se apropriar, então, desse conhecimento, dessas tecnologias e trabalhar rapidamente aí para desenvolver, né, novos processos dentro da fisioterapia. Quais são as grandes limitações, então? Apesar de existir muitas vantagens, né, e eu falei só de algumas aqui para vocês, a gente sabe que a tecnologia não está acessível para todo mundo. Esse é um primeiro ponto. Segundo, a nossa velocidade de internet, de comunicação, não é ainda suficiente. Vai mudar quando entrar o 5G. Né? Eu tenho participado de inúmeras reuniões virtuais e eu vejo que a qualidade ainda é muito ruim. E mas vai avançar rapidamente, repito, e a gente tem que se preparar para esse momento também. Existe a questão da regulação, que não existe, né, e que a gente está há muito tempo atrás da discussão e ao mesmo tempo da elaboração de propostas, e, portanto, isso é um problema, né, e como eu estava mencionando, a gente começa a criar já uma não identidade, né, não usando terminologias que nos caracterizem, e eu vejo que a gente tem que correr muito em relação a isso. E outro aspecto é a forma de remuneração, né, que, como eu mencionei, hoje o SUS infelizmente remunera muito pouco, né? A gente trabalha na Santa Casa muito com o SUS, mais de 60% dos nossos pacientes, faz parte da missão da Santa Casa atender esses pacientes, mas dá prejuízo, né? Então, para que um serviço seja sustentável, especialmente com tecnologia, necessariamente a gente vai ter que negociar com operadoras ou tratar com pessoas que possam pagar, né? E, portanto, esse é um desafio. Já em relação ao serviço público, né, ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais e municipais,
é uma negociação que também tem que começar e não pode seguir a lógica existente, porque senão ela já nasce morta em termos de sustentabilidade. Limitações, né? Eu vejo algumas limitações que envolvem as chamadas barreiras, né? Existe a limitação do conhecimento, existe a limitação da tecnologia, existe a limitação do acesso e, portanto, não é um mar de rosa, né? E tem as questões culturais, e aqui eu vou fazer mais uma provocação, né? Até ontem, eu digo até ontem, até antes do Covid, né? A gente não aceitava falar em fisioterapia EAD. Agora a maioria das universidades faz fisioterapia EAD. E talvez vá fazer isso por muito tempo. A gente não aceitava falar em telefisioterapia. A gente está fazendo telefisioterapia. Então, acho que a gente ficou muito tempo preso a determinados conceitos, sem discutir realmente a fundo as possibilidades, mais numa negação, né? E agora, quando a realidade se apresentou, aí a gente teve que fazer. E vai fazer por um bom tempo, né? Então, eu acho que agora, de novo, a pandemia nos abre a mente, né, para essas questões, e a gente tem que se desprender um pouco das nossas verdades aí estabelecidas. E eu falo isso tranquilamente porque eu fui sempre defensor contrário ao EAD, sempre fui defensor contrário à telefisioterapia, e tive que fazer isso, estou tendo que fazer isso, né? Então vocês vejam que a realidade às vezes nos dá um tapa de luva, né? E agora a gente vai ter que discutir isso, e eu estou aqui discutindo com vocês. As questões de tecnologia, eu já falei então, né? Então não vou me deter nisso. E um aspecto importante que eu acho que a preocupação que me trouxe aqui conversar com vocês é a educação, né? Treinamento, formação. De novo, a gente tem todo o nosso modelo de formação centrado nas práticas presenciais, né, e no atendimento face-to-face. E, de repente, a gente está fazendo, ou vai ter que fazer isso de uma forma diferente. Então, eu acho que está na hora da academia voltar, né, a refletir, discutir seus currículos, introduzir essa questão da tecnologia de forma horizontal e abrir a mente, né? Não é fácil. Eu sou professor e trabalho numa universidade onde eu vejo que a maioria das pessoas sequer permite conversar sobre esse assunto, né? E eu vejo também hoje, eu não sei se tem alunos aqui escutando, mas provavelmente sim, que os alunos querem que as coisas voltem como eram, né? Ah, quando é que vai voltar como era? Não vai voltar. Pelo menos não para vocês. Por 1 ano, 2 anos ou até mais, as coisas não vão voltar ao normal. É o novo normal. Então, nesse sentido, dentro desse novo normal, a questão da fisioterapia digital se impõe, né? E a gente tem que trabalhar em relação a isso. E para isso é importante fazer pesquisa e regulação, né? E aí fica o desafio para os professores e pesquisadores, né, de já pensar, né, ao construir esses processos, dentro de uma lógica científica. Eu mesmo estou fazendo isso agora, com o exemplo que eu dei para vocês ali do centro de reabilitação. A gente criou um grupo randomizado com intervenção digital e sem intervenção digital, e está avaliando se vai mudar desfecho, quanto que vai mudar e assim por diante. E vários colegas meus que também têm essa vocação mais tecnológica estão trabalhando já com aspectos relacionados a software, aplicativos e dispositivos, né, de monitoramento das pessoas. E aqui, mais uma vez, né, a questão da regulação. A gente precisa levar essa discussão para os conselhos e chegar mais fortemente no Congresso. Já estou indo para o finalmente, Darlan. A base de evidência atual, né, ela não é pequena. E aqui eu trago só um pequeno resumo para vocês, tá? De que existem inúmeros estudos com ensaios clínicos randomizados, algumas diretrizes e também algumas revisões sistemáticas. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 tinham 58 estudos clínicos ativos, 28 localizados na Europa, 26 na América do Norte, 1 na América do Sul. Né? Então a gente está bastante atrasado aí nesse processo. Mas tem já
vários ensaios clínicos com revisões sistemáticas, mostrando resultados em diversas áreas do uso da prática digital. Travou aqui. E para não ficar maçante nem chato, eu vou passar rapidamente, mas aqui estão listados, então, a partir de 2009, né, os estudos e as áreas e os resultados. Uma das áreas que tem maior conjunto de evidência é a área musculoesquelética, né, e especialmente na área de cirurgia de membros inferiores, mostrando que a tele é tão eficaz quanto para determinados desfechos como dor, movimento, força e assim por diante. Então, eu vou disponibilizar isso para vocês, né, e aí vocês depois pegam com o Darlan esse material onde tem uma síntese de um pouco das evidências, elas estão crescendo rapidamente, certo? Bom, caminhando já para o finalmente, eu gostaria de dizer que é super importante, então, a gente avançar, né, na questão científica, na questão tecnológica e na questão de regulamentação. E, ao mesmo tempo, para isso é importante, então, nós agirmos e trabalharmos. Então, é importante que os fisioterapeutas estejam conscientes, né, do desenvolvimento mais recente de todas essas questões de prática digital, se apropriar das evidências, se apropriar dos recursos existentes e começar a utilizar isso de forma ética e responsável. As questões que eu vou deixar aberta aqui, né, e que a gente pode discutir, elas são questões que envolvem registro e licença, o escopo de prática, né, vamos chamar assim de diretrizes, guidelines, padrões, código de conduta, a questão da privacidade, definição das práticas, segurança do usuário, segurança do profissional, a questão das competências para fazer isso. Então, são eixos, né, que precisam ser discutidos, não são poucos, e, ao mesmo tempo, precisam ser regulados. Não sei se eu vou conseguir passar para vocês, mas só para finalizar, queria mostrar aqui à direita, né, nós temos uma fisioterapeuta, o nome dela é Juliessa, ela hoje está responsável pela telefisioterapia na área respiratória, ela era a coordenadora do centro de reabilitação que eu mostrei na foto lá atrás, que tinha mais de 80 pacientes em atendimento, e ela está fazendo, então, a telefisioterapia com esses pacientes, que são pacientes respiratórios graves, e a gente trabalha hoje dentro de um software que a Santa Casa possui, que a gente conseguiu adaptar ele com a empresa que negociou com a Santa Casa para as questões da fisioterapia. Eu não vou fazer propaganda de software aqui, não se preocupem, mas só para dizer que a gente já está utilizando tecnologia, né, o software. Então, aqui a gente vê a paciente e a fisioterapeuta, né, trabalhando. Está sincronizado aqui, mas eu só queria mostrar para vocês, né, que a fisioterapeuta consegue monitorar, e a gente tem solicitado para os pacientes que eles filmem as aulas e depois nos enviem também. E a gente consegue, inclusive, corrigir postura, procedimento em tempo real, né, e ao mesmo tempo depois. A gente fez vídeos explicativos de exercícios, produzido por pacientes com fisioterapeutas. Então, a gente tem uma biblioteca hoje de exercícios para esses pacientes especificamente, né, dentro daquilo que eles já faziam no centro de reabilitação, e que serve como exemplo, né, para que eles possam seguir. Além disso, existe o protocolo de avaliação e tratamento desses pacientes com progressão, né, e ao mesmo tempo o registro em prontuário. Então, esses pacientes hoje eles são atendidos e todo atendimento ele é feito via sistema, ele gera um registro em prontuário e a gente consegue evoluir isso dentro do sistema hospitalar, né, mesmo ele estando em home, mesmo ele estando em casa. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu falei muito, pessoal, mas muito obrigado.